Quero começar aqui primeiramente já falando sobre essa partida de ontem, né, que aconteceu em Bacaxá, jogo entre Vasco da Gama e Boa Vista. O Vasco que fecha a partida com certa superioridade, né? O Vasco que teve total controle da posse, fecha o jogo com 67% da posse de bola, chegando 5 vezes ao gol aí do Boa Vista. O Boa Vista, inclusive, que levou durante aí a partida alguns perigos ao gol do Daniel Fuzato, mas que no final de tudo o goleiro, inclusive, deu conta do recado, foi muito bem. O Vasco conseguiu sair do jogo sem levar nenhum gol. Uma partida interessante do Vasco, até como eu trouxe ontem já até no pós-jogo, pontos positivos durante os 90 minutos, assim como também, sem dúvida nenhuma, pontos negativos, né? O Vasco que foi muito bem na parte ofensiva, com bons jogos de Andrés Gomes, de Johan Rojas, de JP, mas defensivamente o Vasco sofreu talvez sustos que não poderia estar sofrendo contra um Boa Vista. O Vasco levou ali durante 90 minutos perigo. O Daniel Fuzato teve que trabalhar. Por isso, inclusive, que eu destaco a atuação do goleiro. Mas fica o questionamento. Será que um Vasco, enfrentando um Boa Vista, deveria ter sofrido tanto? É uma pergunta. E ontem o Diniz foi perguntado, inclusive na entrevista coletiva, sobre o que ele achou da partida. E eu, Lucas, trago nesse Acorda Vascão as palavras do técnico Cruz Maltino para você. Eu acho que é uma vitória importante. O fato de não tomar gol também conta bastante. Sabe que acho que o time na maneira da parte de criação, acho que fez uma partida boa e ofereceu algumas chances que a gente não pode oferecer e que o time deles não conseguiu aproveitar. Quer fazer mais uma? Amigo vascaíno, então, como você viu aí, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz sobre o que ele achou da partida de ontem do nosso Vascão. Mas eu quero algo mais individual. O Vasco jogou, né, bem, de fato, sofreu defensivamente, entretanto, ofensivamente conseguiu criar oportunidades, principalmente na segunda etapa. Só que o que mais me destacou, aliás, o que mais podemos destacar na partida de ontem do Vasco, ao meu ver, foram pontos individuais. Falo, por exemplo, do João Vitor, na lateral esquerda de forma improvisada. Falo do próprio goleiro Daniel Fuzato. Mas eu não posso deixar de pontuar dois jogadores do setor ofensivo, dois colombianos, dois compatriotas, que jogaram muita bola, Gomes e Rojas. Gomes deu 2 assistências. Aliás, Rojas deu 2 assistências. Gomes marcou um gol. O Vasco chegou com tudo ontem, tendo esses dois colombianos do setor ofensivo. E o que Diniz pensa deles? Diniz falou. E eu também, nesse Acorda Vascão, antes de trazer muitas outras informações para você, trago um pouquinho das palavras do Diniz sobre Rojas e Gomes. Se liga só. Pode ser uma das possibilidades, mas ele joga muito também pelo lado, principalmente pelo lado esquerdo. Então é uma das possibilidades dele jogar do jeito que ele jogou hoje. Eu acho que ele é um jogador que, assim, um pouco parecido com o Ryan, que está reconhecendo o potencial que ele tem. Eu acho que ele teve uma carreira subutilizada. Ele pode fazer mais coisas do que ele vinha fazendo até ele chegar aqui. Então ele consegue jogar com os dois lados, consegue jogar mais por dentro, consegue jogar mais perto dos volantes. É um jogador que tem muito talento, tem muita habilidade, tem muita explosão. E hoje eu acho que ele conseguiu, além de ser decisivo, ganhar um pouco mais de confiança no sentido de que ele pode, de fato, ser um jogador que joga em outros setores do campo, não só nas pontas. O Fuzato hoje teve O torcedor vascaíno, então, como você viu aí, né? O técnico Fernando Diniz, de fato, muito animado com Andrés Gomes e Johan Rojas. E não poderia ser diferente, né, amigo? Dois jogadoraços, cara. Jogam muita bola. Muita bola. E ontem a atuação desses dois atletas aí merecem, de fato, elogio. O Vasco está muito bem servido, cara. Muito bem servido com esses dois. O Gomes como mais um atacante, né? O Rojas como mais um meia. Que notícia boa, cara, ter esses dois atletas aí à disposição técnico Fernando Diniz para 2026. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.